nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amados irmãos, queridos amigos que conosco adoram, bendizem e louvam ao Senhor, iniciamos o nosso culto das 19 neste último domingo do mês de maio, mês da família. O Senhor, ao longo desse mês, tocou o nosso coração de forma diferente, de forma tão intensa, porque é o mês que nós pensamos, consagramos e refletimos acerca do lar cristão, da família do Senhor. E é exatamente a todas as famílias que, como estudamos ao longo desse mês, se colocam de joelhos diante daquele de quem todos tomam um nome, em todos os lugares, em todas as tribos, raças, povos e nações. E desde já, no início deste culto, quero rogar que Deus nos abençoe. Acolhemos a todos nesta hora. Que Deus fale, comunique, transmita ao coração e à alma do seu povo o desejo sempre maior de viver ao seu lado, de viver aos seus pés. Quero convidar você, no início deste culto, a ler comigo o Salmo 34. Salmo 34, expressão que nos convida a adorá-lo e a bendizê-lo da seguinte forma: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verso 3, torno a ler: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas vidas em todas as partes desta liturgia. Que haja edificação e crescimento espiritual em você, em mim, adorando e bendizendo o eterno Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela oportunidade bendita, concedida por tua graça e misericórdia, de estarmos em adoração, de podermos abrir o coração, a alma, para te louvar, engrandecer, ouvir a tua voz, falar contigo. Glorificado seja o teu nome, Pai. Recebe o culto que ora te prestamos, culto que é teu. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que as nossas vozes te exaltem, que os nossos corações te sirvam, que nossas almas estejam sedentas da tua presença, Pai. Abençoa este momento, fala-nos para a glória de Jesus e recebe as nossas vidas para ti, em glória, em louvor e em adoração. Oramos em nome daquele que morreu e ressuscitou por nós, Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e que todas as partes deste momento de adoração falem a nós e nos elevem à presença do eterno Deus. Amém. Abrimos nossas vidas para receber e nada
igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos agora nesse momento do culto do Senhor, momento precioso, que temos mais essa vez a dádiva dos céus de estarmos juntos, colocando diante dele as nossas faltas, os nossos pecados. É um momento de contrição. Então eu convido a você agora a juntos, podemos estar lendo uma passagem da Bíblia que está no livro de Romanos, no capítulo 7. Eu vou apenas fazer um breve comentário desse texto, é um texto longo, depois eu peço aos irmãos que com calma estejam lendo. Eu vou fazer apenas algumas colocações aqui e depois vou ler o texto que realmente eu gostaria de destacar nesse momento de contrição, para que a gente possa, logo após estarmos orando, colocando nossas vidas diante do Senhor e pedindo a Ele perdão pelas nossas faltas. O capítulo 7, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele vai fazer aqui, a partir do verso 7 ao verso 25, ele vai fazer algumas observações com relação à questão da lei e o pecado. Então, é um texto belíssimo, como se a gente pudesse, como diz o nosso pastor Vladimir, pudéssemos destacar um texto mais belo do que o outro, Mas é fantástico quando nós lemos esse texto, mas assim, de certa forma nos dá uma certa tristeza, como servos de Deus, com relação à questão da lei e do pecado. E eu explico por quê. No momento em que o apóstolo Paulo faz as suas observações, as suas colocações, faz a sua analogia desse texto, e nos orienta com relação a essas questões da lei e do pecado, ele vai falar aqui a partir do verso de número... deixa eu ver aqui, irmãos. Verso de número 23, ele vai dizer assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei de minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, ele constatando a questão da lei, e a gente vai ler isso depois, a gente pode ler isso com calma, ele vai dizer que ele vê nos membros dele uma outra forma de lei que guerreia contra a lei que ele deveria seguir, que é a lei de Deus. Então ele já começa a sentir ali uma tristeza na alma, porque ele se sente incapaz de cumprir a vontade de Deus, o que está previsto na lei de Deus, com aquilo que ele encontra na sua própria carne, na própria inclinação dos seus desejos, dos seus sentimentos carnais. Então, ele vai continuar aqui, ele vai dizer assim, a conclusão, quase uma conclusão, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele continua no verso 25, dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente vê que Paulo se mostra totalmente incapaz, e não só ele, como nós, é o mesmo sentimento que nós temos com relação ao pecado, mas nós podemos dizer também, e glória a Deus por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas depois dele dizer isso, e nós constatarmos a grandeza de Deus, o grande bem que Deus nos deu, a sua salvação pelos méritos de Cristo, apagando o nosso pecado que nos separava dele, nos justificando, dando vida e vida em abundância, nós podemos ver ainda Paulo, ainda que de uma forma um pouco triste, mesmo constatando essa graça bendita de Deus, ele vai fechar aqui essa primeira perícope, que termina aqui no verso de número 25, ele vai dizer aqui, na parte B, ele vai dizer assim, depois de dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai dizer assim: de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então ele continua dizendo isso, mesmo dando graças a Deus, nós damos graças a Deus, mas a gente constata isso. Isso pode dar uma tristeza profunda nos nossos corações. Poxa, eu sou ainda escravo do pecado. Nós sabemos que o pecado é algo que nos assedia tenazmente todos os dias. Mas eu peço perdão aqui, essa palavra que eu vou estar trazendo aqui, depois eu sei que eu posso estar sendo até repreendido pelos meus pastores, mas com amor eu vejo aqui a continuidade desse texto no capítulo 8. Eu jamais quero aqui discordar dos doutos homens de Deus que fizeram as divisões das Bíblias por capítulos e versículos, jamais estou dizendo isso, mas eu sinto no meu coração que esse texto não para aqui. Esse texto que está no capítulo 7, desses versículos, como eu falei, de 7 a 25, ele continua. E olha que coisa linda, e que conclusão maravilhosa aqui, pelo menos no início desse capítulo 8, a partir do verso 1, eu quero ler, é o texto que eu quero ler com os irmãos antes de orarmos, no capítulo 8, verso 1, até o verso de número
o verso de número 4. Então, olha que coisa linda, quando o apóstolo Paulo, eu penso assim que seja até uma linda conclusão do 7, na minha opinião. Ele vai dizer da seguinte forma: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, assim Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, que texto maravilhoso, que nos dá a alegria de sabermos que nós, embora pecadores que somos, reconhecemos que os méritos preciosos de Cristo a nosso favor nos livrou daquele pecado que nos separava de Deus, o pecado que nós não podemos, jamais poderíamos ter cumprido diante da lei, não teríamos como cumprir todos os seus preceitos, né? Aquele que erra um preceito erra toda a lei, e somos pecadores. Somente um justo, o próprio Filho de Deus, aquele que se compadeceu de nós, pôde pagar, né? Santo que é o nosso pecado. Então, esse texto ele coroa de forma magnífica, né? Dizendo que nós podemos sim estar desembaraçados do pecado quando nos colocamos diante dos méritos de Cristo. Esse pecado não nos leva mais à morte. É claro que nós temos os nossos pecados, que são pecados atuais, os quais nós devemos estar tratando através da leitura da palavra, através das orações, né? Pedindo sempre ao Espírito Santo que nos conduza, né? Nesse sentido, que nos converta sempre o coração. Mas é saber que se nós temos esse sentimento de pedir perdão a Deus, de orar, é porque há arrependimento nos nossos corações, nós estamos no caminho que Deus quer para nós. E não nos baseando nunca nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, nós podemos ter os nossos pecados perdoados por Ele. Não descansando jamais na salvação bendita que Cristo nos deu, e para isso podermos usar de pecar livremente, jamais isso, porque se nós realmente fomos salvos por Cristo e cremos que fomos, nós não temos mais nenhuma alegria com o pecado. Pelo contrário, nós sentimos tristeza, como sentiu aqui o apóstolo Paulo, constatando que existe uma lei do pecado que sempre vai tentar levá-lo, né? É uma luta constante, né? da nossa fé, né? do Espírito que temos em nós, Espírito Santo, com relação ao pecado e à carne. Mas nós sempre vamos vencer, porque Ele já venceu por nós, Cristo já venceu no Calvário, já nos deu vida e vida e abundância, basta agora que nós tenhamos comunhão com Ele e vivemos uma vida de santidade para com Ele. E a grande alegria é que a lei que existe hoje em nós é aquela lei que já nos justificou do pecado, né? É a lei a lei de Cristo, né? Não mais aquela lei do pecado que nos leva à morte. Então, graças a Deus por isso, graças a Deus pelos méritos do Senhor Jesus. Vamos agora então nos colocar diante dele, agradecer ao Senhor por ter feito isso por nós, porque nós não poderíamos, mas Ele fez por nós. E haverá um dia, queridos, que nós não vamos mais saber o que é o pecado, nós não vamos pecar diante do Senhor, naquele dia aventuroso em que Ele estará voltando, estará nos conduzindo à sua eternidade, e aí nós sim estaremos totalmente santos, adentrando o reino celestial em santidade e desembaraçado e livre de todo pecado. Por enquanto, vamos continuar fazendo aquilo que Deus quer de nós, que é buscar uma vida de santidade, uma vida que agrade o seu coração. Vamos então agora orar e agradecer ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse texto que lemos, Senhor. Embora nós constatamos aqui, através da palavra, as orientações do apóstolo Paulo, a sua constatação de que existe uma lei, Senhor, que é a tua lei, que nós não podemos cumprir, mas que existe também, Senhor, da nossa parte, a tristeza de sabermos que somos pecadores, mas ao mesmo tempo, Senhor, a alegria de sabermos que o Senhor Jesus já pagou o nosso preço, venceu tudo, e Ele mesmo nos capacita, nos deu o seu Espírito Santo para nos convencer sempre dos nossos pecados, para que a gente possa estar sempre em comunhão, buscando a santidade em oração, em comunhão com os irmãos, na leitura da palavra, Senhor, o tempo todo na Tua presença, Senhor. E obrigado, Senhor, porque como lemos aqui, agora, pois, nenhuma
Condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida que é em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres, Senhor, para te amar. Estamos livres do pecado, Senhor, e sabemos que, embora ele nos assedie, Senhor, constantemente, muito embora constatamos que erramos, falhamos, pecamos, mas nós estamos e vivemos na tua dependência, e não há pecado grande ou pequeno que nos condene, porque o teu amor e a tua graça é maior do que a vida, Senhor, e já nos deu, Senhor, a tua vida eterna, Senhor. Por isso, se algum irmão aqui agora, ou aqueles que estão orando conosco agora, se sintam, Senhor, mal nesse momento, porque tem algum pecado, Senhor, que acha que esse pecado pode causar algum embaraço na vida dele, para estar em comunhão contigo. Há muitos que dizem que querem primeiro acertar a sua vida, para depois estar na igreja. Senhor, que todos agora saibam, Senhor, que o Senhor já perdoou os pecados, desde que o homem se coloque na tua presença e se arrependa, por fé nos méritos salvíficos da cruz do Calvário, Senhor, e se coloque totalmente a ti, Senhor, diante do Senhor. O Senhor já perdoou, o Senhor quer que nós estejamos contigo, do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, porque o Senhor há de, através do teu Espírito Santo, realizar em nós, Senhor, esse momento de santificação, Senhor, e nós te pedimos, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor, a tua palavra é Cristo. Cada dia mais, Senhor, a tua igreja esteja na tua presença, desembaraçada de todo o pecado, Senhor, até aquele dia venturoso em que ela não vai pecar mais, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por aceitar a nossa oração, porque temos, Senhor, a esperança e a certeza do Espírito Santo de Deus que ora por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele mesmo já levou diante do Senhor cada um de nossos pecados. E o Senhor já lançou no mar, no profundo mar de esquecimento, porque Tu nos ama com amor eterno, e Tu esquadrinha e sabes, Senhor, aquele servo que realmente se arrependeu diante do Senhor. Pai, como o Senhor diz, um coração quebrantado e contrito, jamais Tu desprezarás, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo Teu bendito perdão, pelos méritos salvíficos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, a graça e a paz, continuemos a orar, a bendizer o nome do Senhor, nesse culto maravilhoso que é dele, e agradecemos ao Senhor, porque não temos mais sobre nós nenhuma condenação. Pelo contrário, o Senhor Jesus já nos salvou e vamos continuar unidos em comunhão e buscando sempre a sua face, a sua santidade em amor. Um bom culto a todos os irmãos, que Deus abençoe as vossas famílias preciosas e muita saudade dos amados, mas temos fé no Senhor, que em breves momentos nós estaremos plenamente juntos em comunhão, bendizendo e exaltando o nome do Senhor no seu santo templo. Deus abençoe a amada igreja, a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vais falhar. E ao teu nome clamarei,
além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, porque eu sou teu e tu és meu. Livro do profeta Oséias, que no capítulo 2, versículo de número 5, está dizendo sobre o povo de Israel que havia se desviado, o povo de Judá que havia se desviado, e o Senhor sempre permanece fiel. E o Senhor nos conta, através do seu profeta, que aquelas cidades, aquele povo, faziam como uma meretriz, como aquela que dizia de si mesmo: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Não sabendo aquele povo que, na verdade, quem é que nos dá tudo isso é o Senhor. O Senhor é o nosso provedor. E nesse momento de dízimos e ofertas, a gente também tem que saber isso. Nós temos que ter consciência disso, que por mais que nós nos esforcemos por tudo aquilo, tudo isso tem valor. Mas devemos saber que tudo vem das mãos de Deus. E das suas próprias mãos, a gente entrega para Ele, em louvor, em consagração, em adoração. Por isso é que o Senhor vai dizer, logo à frente, no versículo de número 8, dizendo que esse povo não sabia que, na verdade, o Senhor é que dá o trigo, o vinho, o óleo e multiplica o ouro e a prata. Ou seja, o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Senhor das nossas finanças. O Senhor é o Senhor do nosso trabalho. O Senhor, Ele sabe do nosso suor. Então, vamos consagrar a Ele as nossas vidas em primeiro lugar. E com as nossas vidas, o nosso dízimo e a nossa oferta. Que Deus assim abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus,
louvamos e bendizemos o nome do Senhor acima de todas as coisas, pois sabemos que em tudo o Senhor tem governo. E é nessa hora, Pai, de dízimos, de ofertas, que rogamos ao Senhor que também conduza a mão, o coração, a mente do seu povo, para que faça essa doação, essa entrega dos dízimos e ofertas com todo o temor e tremor ao seu nome. Que não faça nada por troca, pois não podemos trocar e não devemos querer trocar nada com o Senhor, pois o Senhor é o doador, o mantenedor, o provedor da nossa vida. Por isso, Pai, glorifica o teu nome sobre nós, também nos dízimos e ofertas, e que tudo aquilo que fizermos seja para o louvor do teu nome. É assim a nossa oração que fazemos, agradecidos por tudo aquilo que tem chegado à sua casa, através da doação dos irmãos. Nós assim oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amada igreja de Guanabara. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite a vocês que nos assistem através do canal da igreja. Chegamos no momento do culto, momento ápice do nosso culto, que é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Palavra esta que hoje nos será trazida através do reverendo Vinícius. Palavra esta que já foi colocada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. E estaremos nesta noite nos preparando e pedindo a iluminação do Espírito Santo para que possamos entender a palavra. O Salmo 119, no verso 105, nos fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, ou seja, a palavra de Deus, ela ilumina o lugar onde estamos pisando. Podemos ter uma visão clara de aonde vamos pisar, aonde vamos colocar os nossos pés. Por isso que é lâmpada para os nossos pés. E também luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos aponta o caminho certo, ilumina o caminho que devemos seguir, ilumina a direção que devemos caminhar. Por isso que a palavra é um momento importante do culto. E vamos estar pedindo, então, a iluminação do Santo Espírito de Deus para que possamos entender, compreender o que Deus já colocou no coração do reverendo Vinícius. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos podendo livremente abrir a tua palavra, a Bíblia, podermos ler e livremente podermos ouvir a tua palavra. Nesta noite estaremos ouvindo a tua palavra através do reverendo Vinícius, que tu possa estar, Senhor, com ele neste momento. Sabemos que tu já colocaste no coração a mensagem desta noite, que possa estar iluminando as nossas mentes, os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos para que possamos ouvir, entender, compreender e aplicar em nossas vidas a tua palavra. Nós te somos gratos por isso e pedimos que possa ser com o reverendo Vinícius na transmissão dessa palavra. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos e oramos no santo nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Ouçamos a palavra de Deus que Ele tem preparado para nós essa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento central deste culto. A oração de iluminação já foi feita pelos nossos corações para que possamos entender a palavra de Deus. Então eu quero ser bem objetivo com vocês e convidá-los a que você aí na sua casa abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí no seu aplicativo, no celular, e acompanhe a mensagem dessa noite que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ou também este livro conhecido como Atos do Espírito Santo. E nós vamos ler a perícope, ou o trecho, no capítulo 5, que vai do versículo 17 até o versículo 42. É uma leitura um pouquinho mais extensa, mas é necessária para que possamos entender o contexto e compreender como um todo o centro dessa mensagem nessa noite. Então, por isso, rapidamente, te convido a abrir aí a tua Bíblia e que Deus assim nos abençoe na leitura e na mensagem proclamada nesta noite. Acompanhemos então, irmãos, Atos 5, de 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele,
convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens, porque algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, o convite para mim e para você é para olharmos para esta palavra e dizermos: fomos transformados para transformar a outros. Ou seja, nós somos um povo da transformação, do caminho, do nome de Jesus, que, transformados pela glória da cruz, somos convidados a transformar a outras pessoas, ensinando a palavra de Deus de casa em casa. E fazemos isso hoje, conectados através deste canal, onde a igreja entra na sua casa para transformar a sua vida. Mas eu quero que você deixe destacado os versículos de 27 a 42, que eles serão o núcleo aí da nossa mensagem, onde, na verdade, o destaque principal fica ali entre o 29 e o 32. E assim eu quero lhes dizer que o livro de Atos ele relata justamente o início da igreja primitiva, como acabamos de ler. E agora as lutas que os cristãos viviam naqueles dias com muita oposição e muito sofrimento e muitas perseguições. E neste incidente particular que acabamos de ler, nós vemos os apóstolos lidando com a morte, encarando o perigo de frente e tendo ali, olhando olho no olho daqueles homens do sinédrio, a morte face a face. E a pergunta para mim e para você: como eles enfrentaram essas lutas? Como eles se tornaram tão corajosos? E se nós olharmos para Pedro, alguém que chegou a negar Jesus 3 vezes,
alguém que fugiu por um momento, mesmo tendo Jesus ressuscitado, porque estava magoado e triste com a sua negação, tem um encontro com Jesus na praia e esse Pedro é transformado e agora a gente vê um Pedro, um pastor, um homem de Deus, tendo a coragem de encarar e dizer: eu me pareço com Jesus sim. Antes, aquele que estava perto do fogo, lá da fogueira e longe da cruz, agora ele se coloca de frente para a espada, de frente para a forca, seja lá como fosse a sua morte, e na verdade o foi, porque Pedro requer, quando finalmente o dia do cálice, em que ele intencionou beber lá atrás, sem saber o que seria com Jesus Cristo, chegou o cálice da morte. Pedro, achando-se indigno, pede, diz a história da igreja, para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era honrado para ser crucificado, assim ele achava, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tamanha coragem, que mudança é essa, que metanoia é essa, que mutação que fazem com que essas pessoas se tornassem diferentes, literalmente heróis da fé. É o que se segue, podemos estudar através da história da igreja, que os cristãos primitivos, impulsionados por esses homens de Deus, também encararam a morte com tamanha coragem e deixaram o seu testemunho de transformação pelo nome de Cristo Jesus. E por mais de 3 séculos, irmãos, o Império Romano foi uma máquina de prender, torturar e matar cristãos, pois era ilegal ser um mutante do Evangelho, alguém transformado, alguém que estava a caminho de uma vida digna de pregar e entregar a sua própria vida por amor de Cristo. E o que nós sabemos é que, através também da história do cristianismo, é que muitas vezes esses cristãos morriam orando pelos seus executores, cantando enquanto os leões se aproximavam, vinham e os despedaçavam nas arenas romanas, pendurados nas estradas, muitas vezes até incendiados para iluminar as ruas de Roma à noite, onde o sangue dos mártires de Cristo foi uma semente poderosa, pois quanto mais os matavam, mais a igreja crescia. Que coragem! E a pergunta para mim e para você nessa noite: será que temos essa coragem? Que tipo de perseguição a nossa igreja vive hoje? É uma perseguição velada, é uma perseguição cultural, é uma perseguição onde a sociedade quer impor e dizer que nós não podemos ser assim, não podemos ser o povo da palavra, mas nós precisamos pregar e dizer: estamos aqui com uma metanoia para dizer ao mundo que Cristo Jesus foi pendurado no madeiro para redimir todo aquele que nele crê, para que não pereça e tenha vida eterna. Mas a pergunta: como esses homens foram transformados? Que tipo de metanoia é essa? Onde eles conseguiram tamanha coragem? Do texto lido, e apesar de ser muito interessante esse trecho da atuação de Gamaliel para livrá-los da morte, eu quero me deter nesses 4 versículos que falei anteriormente, de 29 a 32, onde Pedro e os outros apóstolos responderam aquelas acusações com um discurso sobre a sua fé. E é nesse trecho que nós vamos observar a coragem e essa transformação que transformou a muitos outros. Transformação especial, a qual, em cada luta enfrentada por mim e por você, nos faz crescer, ficamos mais fortes, forjados pelo Espírito, tendo o caráter cada vez mais próximo à semelhança de Cristo Jesus. Esperança da glória. Glórias a Deus por isso. Por isso eu quero observar com vocês os seguintes pontos. O que é essa transformação do Evangelho? De onde ela vem, ou seja, de onde ela se baseia, e como nós podemos obter essa transformação. Então, em primeiro lugar, o que é essa transformação? Os apóstolos, aqui, como nós vimos aqui, eles perceberam que podiam morrer, eles sabiam disso. Eles estavam agora enfrentando o Sinédrio, e isso nos mostra que os seus opositores estavam enfurecidos. E vemos isso no versículo 33, que eles estavam dispostos. Eles podiam ver ali a morte nos olhos dos seus acusadores. Mas o que os cristãos disseram? E o versículo 29 vai nos dizer. Essa frase é muito importante e contundente para mim e para você. É mais importante, diz o versículo 29, obedecer a Deus do que aos homens. O que é uma maneira de dizer? É mais importante obedecer a Deus do que vocês, saduceus, sumo sacerdote e homens de Israel. E assim eles perceberam que aquelas pessoas estavam buscando alguma razão para matá-los, mas tiveram a coragem de dizer: nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. Façam o que quiserem conosco. E isso nos mostra, irmãos, por definição,
que essa coragem heróica, por assim dizer, desses homens significa tão somente enfrentar de fato, de frente, encarar de frente a oposição e o perigo iminente. Então vemos que aqueles homens carregavam no seu coração um elemento chamado coragem que os transformava a cada luta enfrentada, porque não foi apenas essa luta que os apóstolos enfrentaram, principalmente Pedro e Paulo e tantos outros, mas eles se tornaram líderes que influenciaram outros cristãos a terem essa transformação e não fugir da perseguição do Império Romano e não negar a sua fé. E para os nossos dias, quem são os líderes e influenciadores da sua vida hoje? São heróis corajosos que lutam contra as injustiças e as maldades do ser humano, pregando o evangelho da graça? Ou simplesmente são pessoas que estão na mídia, nas redes sociais, são os superstars da modernidade, desse mundo pós-moderno, na verdade? A pergunta para mim e para você: quem é a sua referência? É algum governante? A solução para você está em alguém que seja uma referência porque ele é um ícone deste mundo? Hoje em dia, os influenciadores digitais, eles estão cercados por multidões. Mutantes ou heróis, eles andam sozinhos. Pessoas que são transformadas pela metanoia do evangelho não se cercam de pessoas, mas se cercam da palavra de Deus e se cercam de poucos amigos que também amam a palavra de Deus. É por isso que a igreja precisa se unir. É por isso que Jesus, ao enfrentar a luta, quando ele sobe no Getsemane, ele vai cercado de poucos amigos e ele não se cerca de uma multidão para protegê-lo. E é bem verdade que influenciadores ou superstars consultam uma grande multidão antes de falar. Querem saber o que é melhor e o que está na moda. Os heróis da fé, eles consultam a palavra de Deus e a sua consciência que está cativa a Cristo. E no nosso caso, essa consciência é dominada pelo Espírito Santo. Ou seja, todo mutante de Deus, face a uma posição, ele permanece firme nos princípios da palavra, com a verdade e com a coisa certa a se fazer. Não negar o nome de Cristo. Em segundo lugar, você é transformado a cada luta, ou seja, se torna um herói da fé, não porque você tem a obrigação de fazê-lo, de ser, mas você será alguém transformado se você escolhe ser e fazer. Não é uma obrigação. É um chamado que nasce no teu coração pelo chamado da fé e o poder do Espírito. E, é claro, a gente fica admirado quando alguém recebe uma medalha de honra, né? Recebe elogios por cumprir o seu dever na sociedade como cidadão, como profissional, como amigo, como marido, esposa ou filho. Sabe aquele senso de dever cumprido quando fazemos a nossa parte? O que é comum a todos, na verdade? Ok. Mas seja qual for o seu papel como cidadão honesto, que contribui para a sociedade, você não fez mais do que a sua obrigação. Isso não te torna um herói. Apenas quando você enfrenta um perigo eminente, numa luta que é uma luta injusta muitas vezes, onde há injustiça no caso, e você se levanta como atalaia do Evangelho de Deus, para pregar a palavra e para dizer sobre a justiça de Deus e o que é correto que os homens façam uns aos outros. Quando você decide escolher, quando você faz isso enfrentando por uma escolha bravamente, a ponto de se arriscar a sofrer um dano voluntário, aí sim você pode ser chamado de herói da fé. Então, o que os inimigos da nossa fé querem dizer a respeito dos nossos valores hoje? Eles dizem, olha, para com essa coisa de bondade e maldade. Todos são um pouco bons e um pouco maus. Todos são um misto das duas coisas, ou seja, não existe coisas ruins. Não existe essa coisa de alguns são heróis e outros são vilões. Não existe o lado da luz e o lado das trevas. Todos são um pouco de cada. Aliás, vamos colocar todo mundo achatado, todo mundo na mesma escala. Vamos achatar e dizer, é tudo cinza. Não tem trevas nem luz. Vamos pegar os valores cristãos e ironizá-los. Vamos, assim, ridicularizá-los. Aliás, melhor, vamos pegar aquilo que a Bíblia chama de pecado e vamos transformar em comédia, em diversão, em algo bonitinho. Vamos até transformar alguém que zomba dos valores cristãos num ícone. E ainda que essa pessoa morra, ela vai ser exaltada e o seu nome vai permear as ruas e homenagens sem fim vão acontecer. Vamos transformar essa pessoa que zomba dos valores cristãos, pois através da sua ironia
quando todos estiverem rindo e aplaudindo a sua performance, não haverá mais certo ou errado. Todos poderão ser o que quiserem ser, e ninguém vai ousar a ser um herói, pois serão ridicularizados em sua luta. Meu irmão e minha irmã, não caia nessa, porque isso é satânico e sutil. Eu e você fomos chamados como filhos de Deus a pregar a redenção, a redimir esse mundo caído com o nosso testemunho, quando convidamos outras pessoas a fazerem parte dessa transformação, metanoia do reino de Deus, da nossa nova vida em Cristo. E fique certo disso. Em uma ou mais vezes, você será chamado a enfrentar uma luta onde a sua fé será provada. E se você tiver a coragem de não negar os princípios da palavra de Deus e os princípios do nome de Cristo Jesus, então você será transformado, crescerá e passará por um outro nível de maturidade. Será mais experiente na fé para ajudar os outros. E sim, você honrará a Deus com a sua vida. Precisamos, meu amado irmão e irmã, dessa transformação corajosa todos os dias. Ou seja, pois existe todo dia alguém precisando de cada um de nós. Quem é o seu próximo que está em perigo, para que você tenha essa coragem de lutar com ele e por ele? Pense nisso. Em segundo lugar, nessa noite, de onde vem essa transformação corajosa? Então, nós vimos no primeiro ponto o que é essa transformação corajosa, e agora vemos nessa noite de onde vem essa transformação corajosa. De onde os discípulos conseguiram essa coragem incrível para lutar? Esses homens, como eu acabei de dizer, que outrora se esconderam, a não ser João, que levou Maria para casa. Todos os discípulos estavam dispersos quando Cristo estava sozinho na cruz. De onde vem essa transformação no versículo 29, de olhar face a face na morte e dizer, é mais importante obedecer a Deus? Leia comigo o versículo 30 e o versículo 31 também, que vai dizer o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou, príncipe e salvador. Agora, a segunda palavra que lemos nesse versículo 31, salvador, ou seja, que é uma tradução do grego soter, é comumente usada para se referir a Jesus. Mas a primeira palavra é bem mais rara para se referir a Jesus, pois na verdade ela só aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 em Atos 3:15, e como lemos agora, Atos 5:31. Essa palavra que se refere, traduzida aqui na Nova Almeida Atualizada, como príncipe, também aparece mais 2 vezes em Hebreus 2:10 e Hebreus 12:2. E, além de ser incomum, é uma palavra bem difícil de ser traduzida, mas sempre se refere a Jesus, e essa palavra em grego, ela é o archegos, que pode ser traduzida como líder principal, alguém que exerce a liderança de modo a dar exemplo, um capitão. E ainda que nos gere estranheza, o capitão, algumas traduções usaram essa palavra, o capitão e salvador. Um pioneiro, um autor. E essa palavra, archegos, é uma palavra que na cultura grega da época significa herói. E os comentaristas concordam que naqueles dias, qualquer um que ouvisse isso, que Jesus Cristo é soter e archegos, faria uma conexão com a ideia que lhes era familiar sobre ser herói. E mais, uma lembrança inevitável do lendário herói de seus contos, Hércules, também conhecido como Archegos Campeão. É óbvio que para aqueles daquela época, Jesus estava sendo apresentado assim, o campeão protagonista que venceu o combate contra a morte. E na cultura greco-romana estava baseada justamente nisso, em lutas e heroísmo. E mais, os ensinamentos antigos às crianças não era sobre aconselhamento, autoajuda ou autoestima. A escola não tinha uma psicologia, mas a escola era uma escola de ensinamento para as crianças, onde eles contavam aos pequenos histórias transformadoras sobre heróis e suas lutas. Assim, quando os cristãos deliberadamente escolheram essa palavra archegos, que usada também para Hércules, ela se aplica para apresentar Jesus Cristo. Isso foi um exemplo notável de engajamento cultural, porque eles estavam fazendo era uma conexão
de Jesus com algo paralelo a uma inspiração da sua cultura, perceba. E o fato é que quando você faz essa comparação entre Hércules e Jesus, temos duas conclusões. Eles são bem parecidos, mas também Jesus é radicalmente o oposto de Hércules e dos heróis da antiguidade. Também parecido e totalmente oposto com os heróis da nossa época. Os heróis de quadrinho, e que estão tão em voga com a Marvel e a DC nos cinemas, onde todos corremos para os cinemas para tentar ver esses heróis, onde na fantasia da nossa mente e do nosso coração, quando nos assentamos no cinema ou estamos de frente para uma TV, há um momento em nosso coração de esperança que esse mundo pudesse ser um lugar melhor. Por que Jesus é parecido nessas conclusões que acabamos de mencionar? Quando os seus opositores o espancavam, ele lutou bravamente contra as dores terríveis? Sim. Ele foi corajoso na batalha ao subir o Monte da Caveira e ser pendurado na cruz? Claro que foi. Agonizando em dores, ainda assim, teve misericórdia dos seus inimigos? Sim, Jesus foi esse herói. Ao enfrentar a morte, Jesus agiu como um herói? Sim. Foi um herói de princípios também, porque no Getsemane ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Ele foi voluntário, como todo herói deve ser? Sim, pois ele disse, ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente a dou pelos meus amigos. Ou seja, das formas que acabamos de escrever, é claro que Jesus era parecido com os outros heróis. Mas existe uma forma que ele é Jesus é radicalmente diferente de todos os outros heróis, seja da antiguidade ou dos nossos dias. Pense nos heróis de hoje. Pense nisso. Pense nas suas mutações. Por exemplo, o que faz Peter Parker, o Homem-Aranha, ser um herói? Peter Parker era apenas um adolescente no Queens, meu irmão e minha irmã. E então ele foi picado por uma aranha radioativa e o ponto aqui é que ele realmente se torna um herói porque ganhou superpoderes através de uma picada. Ele não era um herói antes de conseguir esses superpoderes. E assim, igualmente, com todos os outros mutantes, com todos os outros heróis, eles não conseguem lutar se não for através dos seus superpoderes. Agora você pode ver isso, é totalmente diferente com Jesus. Quando é comparado com Jesus, Jesus não adquiriu superpoderes. Ele já o tinha. E ele tem todo o poder cósmico. Ele é Jesus, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Então, onde reside o heroísmo em Jesus Cristo? Quando ele vem ao mundo. E na maior mutação de todas as eras, transformou-se em ser humano, revestiu-se de carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele abre mão de todo o seu poder e de sua glória para enfrentar a batalha da cruz. Ele abriu mão da sua invulnerabilidade e se tornou vulnerável, e se tornou mortal, e se entregou por mim e por você em sacrifício. Isso é totalmente o oposto. Como o mundo vê uma transformação através das lutas dos heróis atuais. Como o mundo vê o heroísmo, o mundo diz, seja brutal, passe por cima das coisas, seja bravo, esmague tudo, seus inimigos, seus crânios, seja um guerreiro, seja como um viking. Mas Jesus Cristo veio não para tomar poder à força. Jesus Cristo ele veio para abrir mão de todo o seu poder. Ele não veio esmagar as pessoas, nem os seus crânios, mas ele veio deixar que uma coroa de espinhos fosse colocada no seu crânio, encravada no seu crânio, para que assim ele tomasse o nosso lugar na cruz, para receber a punição que era minha e que era sua, para que assim fôssemos salvos. Essa é a transformação que precisamos. E terceiro e último lugar, como podemos conseguir essa transformação corajosa? Como é que obtemos isso? Esse tipo de heroísmo que estamos falando aqui não está disponível apenas para aqueles fortes e aqueles que são campeões em performance. Mas ele também está totalmente disponível para os fracos, aqueles que não cumprem os requisitos da sociedade. Ou seja, está disponível para todos. Seja você bom ou mau, seja você forte ou fraco, Jesus Cristo veio para alcançar todo tipo de pessoa. Olhe comigo para o versículo 32. E nós somos testemunha desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. E no versículo 41, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Percebam onde estava o foco dos discípulos, dos apóstolos. Eles eram testemunhas, eles olhavam para o lugar certo. E eles não disseram,
Que bom sentir essa dor. E isso faz toda a diferença, faz sentir que nós merecemos porque passamos por esse sacrifício, que nós pagamos o preço. Não, meu irmão e minha irmã, eles não foram masoquistas, eles não queriam ser açoitados, mas eles enfrentaram os açoites. E para onde eles estavam olhando? O que eles testemunhavam? O que eles viam? Em Hebreus, como citamos, capítulo 12, 2, um dos 4 versículos onde Jesus é apresentado como Arquegos, olhando firmemente para o... Aí sim a palavra Arquegos é citada como autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz do Calvário, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Existem 2 formas de transformação. Existem 2 formas de ser corajoso para lutar. E podemos defini-las, uma como sendo a do mundo, que é desafio, se desafia. E a outra que é do reino de Deus, que diz esperança para o seu coração. O desafio, ele vai dizer, olhe para você mesmo, olhe para dentro de si e diga, eu consigo, eu posso, eu vou fazer isso sozinho. E os livros de autoajuda vão lhe dizer, você pode vencer o medo. Não olhe para o medo, veja a si mesmo enfrentando esse medo, vencendo na sua mente e vá em frente. Diga a si mesmo, eu consigo, e você vai fazer o medo desaparecer. Sobre o desafio de não olhar para o medo, mas buscar em si mesmo a força para vencer, é muitas vezes beirar o delírio de achar que as lutas nunca vão nos atingir. Não vão? Será que não? Eu digo a vocês, eu enfrentei muitas lutas. O Davi, o nosso filho, meu e da Michele, só está aqui porque um dia nós passamos pela perda de 2 gestações e Deus forjou o nosso caráter e Deus nos conduziu para que fôssemos mais maduros e assim encontrando a solução, olhando para a palavra, olhando firmemente para Cristo. Não porque confiávamos somente na força da ciência, mas que Deus estava nesse negócio. Então, esse desafio interior é como você querer filtrar a realidade, ao invés de verdadeiramente atravessar a luta e passar pela transformação. É preciso coragem para olhar para o lugar certo, para Jesus, para Deus, para a sua palavra. Outra forma de ter a coragem, que é a segunda que falamos nessa noite, que não é olhar para você mesmo e dizer eu consigo, é olhar para a esperança. Pense em Jesus Cristo. Foi assim que ele fez. Foi assim que ele foi à cruz, ele baniu o medo dizendo, eu consigo. Você o vê no jardim do Getsemane dizendo isso, eu posso fazer, eu consigo. Vamos lá, cálice, eu não vejo a hora, mal posso esperar para tomá-lo. Vamos. Não, pense nisso. Ele diz, na verdade, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele vai dizer também, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava suando sangue, Jesus estava com medo, ele era humano. E sabia como sentiria as dores da luta que estava por enfrentar na cruz. Para onde Jesus estava olhando também? O texto de Hebreus nos diz, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus olhava para a alegria. Que alegria é essa? A alegria éramos e somos eu e você. A alegria de nos redimir, a alegria de nos transformar em filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ele pensou no amor por nós, por mim, por você, naquele amor que seria a completude na cruz do Calvário e nos resgate de muitos a quem Deus o daria. Jesus pensou e olhou para a nossa salvação. Por isso, honrando a Deus em nos salvar, ele enfrentou tudo por mim e por você. O desafio para mim e para você nessa noite. Olhe firmemente para o Arquegos, autor e consumador da sua fé, e você terá a coragem para essa transformação necessária, através das lutas, sim, para também influenciar e transformar outras pessoas. Olhe também para a alegria de enfrentar as lutas, pensando no seu próximo, na sua família e naqueles que estão à sua volta todos os dias. Vale a pena ter coragem, não só por mim mesmo, até porque não é só sobre nós, mas pelo amor que nós temos em Jesus em primeiro lugar, e que nos tornamos bravamente fortes, corajosos, transformados, mutantes do Senhor nessa metanoia do reino de Deus, para alcançar aqueles que estão à nossa volta. Faça a coisa certa, cerre os punhos e lute pelo reino de Deus, lute pela sua palavra, tenha coragem, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida.
Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Por favor, ó Deus, nós queremos encontrar a coragem de enfrentar cada luta de cada dia, olhando firmemente para o consumador, o autor, o arquegos, o capitão supremo da nossa fé, Cristo Jesus. E olhando para o Senhor, enfrentar as lutas, sermos forjados e transformados. E assim, nesse poder de também sermos contados na galeria de heróis da fé, cria em nós, Senhor, um espírito reto e inabalável, para que possamos olhar somente para Ti, olhar para a Tua cruz e dar o testemunho àqueles que estão à nossa volta. É no nome de Jesus que oramos, abençoando a cada vida, em cada lar nessa noite. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe muito a sua vida. Seja um transformador. Transformados para transformar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe muito. Saudades de todos dessa amada Igreja Presbiteriana no Jardim Guanabara. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Olá, amada igreja. Chegamos ao final de mais um culto. Alegres por podermos ter essa oportunidade de bendizer e adorar o nome do Senhor. Oportunidades que tivemos de aprender mais da sua palavra. E é por isso que desde o início do culto estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Reconhecemos a sua soberania no momento de adoração, como fizemos no início do culto. Reconhecemos a sua soberania quando confessamos que somos pecadores e que necessitamos da graça imerecida que Ele nos deu através de Cristo Jesus no momento de contrição. Reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos vem das mãos do Senhor quando devolvemos um pouco do muito que Ele tem nos dado, fazendo parte da obra do Senhor no momento de dízimos e ofertas. E principalmente, após a leitura da sua palavra, ouvirmos a pregação pelos anjos que o Senhor nos enviou, instrumento para poder nos ensinar, para que nós possamos colocar a palavra de Deus, inculcá-la, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, na nossa alma. E assim o fizemos durante todo esse culto. E agora nos preparamos, despedindo desse momento de culto, mas sabendo que a nossa vida precisa ser um verdadeiro culto ao Senhor, em cada momento, em cada ato do nosso dia. Que assim nós possamos fazer durante essa semana, que está somente começando. Recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.